Olá, queridos seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes começando mais uma live nessa segunda-feira, 19 de agosto, exatamente às 22h21, com vocês direto da página Ecoando a Voz dos Mártires. Já peço a vocês que compartilhem essa live. É muito importante que vocês compartilhem, porque a gente vai trazer assuntos muito importantes para o Brasil. Como vocês bem sabem, eu tenho focado a nossa última live, na realidade, a gente focou na questão da segurança internacional, ou melhor, da segurança nacional, nosso problema com fronteiras. Então, é importante que vocês me deem apoio, como eu já avisei a vocês. Hoje, mais cedo, eu fui, como sempre, né? Isso não é novidade, eu fui. Boa noite, Laércio, boa noite, Thales. Eu fui boicotada pelo Facebook, tive dificuldade de compartilhar na minha página, mas me parece que hoje está mais ou menos tranquilo, porque eu consegui entrar aqui, né? No meu Facebook, parece que eu vou conseguir compartilhar, e eu peço a você que entrou nessa live agora, que compartilhe nos grupos, no seu Facebook, porque, infelizmente, há algum tempo o Facebook tem me impedido de compartilhar meu material, e o pessoal que me segue nas redes tem avisado que não está conseguindo compartilhar as minhas lives. Para quem não me conhece ainda, né, se você é novo nessa terrinha, meu nome é Déia, melhor, é Andréa, né, mas eu sou conhecida nas redes como Déia Fernandes. Sou presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que tem tratado aqui no Brasil sobre temas vinculados à perseguição religiosa no mundo muçulmano, violações de direitos humanos, questão de antissemitismo e também uma pauta que vem sendo exclusiva da ONG, né? Como instituição de direitos humanos. Nós estamos trabalhando a temática da imigração em massa, a imigração de venezuelanos para Roraima, como um resultado muitíssimo negativo que está causando violação de direitos humanos na nossa própria população. Como são, todos sabem que na Amazônia, né, na região amazônica, né, são milhares de ONGs lá preocupadas, sabe, em proteger os índios, para quem acredita nisso, enfim. Roraima também tem várias. Boa noite a todo mundo que está entrando, Célia, Luciane, Heitor. Então, a gente sabe que também em Roraima existem várias ONGs ajudando na imigração de venezuelanos, dando todo o apoio, né? Mas a população em Roraima está passando por uma situação terrível e não existem instituições de direitos humanos que estão dando o apoio necessário ou que, porventura, estão dando voz ao povo de Roraima. E eu resolvi fazer isso com o apoio da nossa queridíssima doutora Sandelane Moura, que é uma advogada que vive em Roraima, é palestrante, já tem tratado esse assunto. Eu tenho dificuldade de trazê-la aqui na live, eu estou tentando, mas eu tenho muita dificuldade. Boa noite, Fabrícia, muito boa noite, Luzia, muito boa noite. Mas eu ainda vou conseguir la trazer em live. Mas vamos lá, como eu já consegui ingressar nessa live, vamos já começar no assunto para não perder muito tempo, porque senão vão chamar a minha atenção aqui. Meus seguidores são muito exigentes. E eu já consegui compartilhar aqui na minha página, ou melhor, no meu Facebook está tudo bem. Boa noite, Ana Silveira. Hoje eu trouxe uma informação de ontem, e eu vou trazer assim, as atualizações dessa informação sobre um navio que era proveniente, se eu não me engano, da Oceania. Deixa eu ver se é mesmo, eu tinha anotado aqui, mas já sumiu. Enfim, esse navio, ele vinha da Oceania, tinha passado pela Nigéria, e na Nigéria, 5 nigerianos embarcaram no navio, né, de forma clandestina para vir parar nessa terrinha aqui, Tupiniquim. Só que não deu muito certo o objetivo deles. O que aconteceu? Eles foram localizados 3 dias depois de ingressarem no navio, já em alto mar, né? Então não dava para o navio voltar. Eles foram localizados pela
tripulação, que os tratou muito bem, vamos deixar bem claro isso, deram alimentação, deram a água, tudo que era necessário para eles, roupa, o que era necessário foi dado pela tripulação. Eles tiveram todo o atendimento visando as necessidades humanitárias deles. Porém, o que aconteceu? Quando eles chegaram próximo de atracar lá no Maranhão, simplesmente apareceu por lá o que eles chamam de, o pessoal da Marinha chama de, como é que é o nome? Barco prático, como é que é? Eu acho que eles chamam de, eu acho que é isso, é aquele barco que se aproxima dos navios para fazer atracação. Como vocês já estão vendo, eu não entendo nada dessa coisa aí ligada à área marítima, não entendo nada. Muito boa noite, meu querido amigo Antônio Pereira, muito boa noite, Marcos eu não estou enxergando, tá? Teu nome, perdão, é a velhice. Mas, Richard, muito boa noite, meu querido. Então, o que ocorre? Quando esse barco, que eu acho que o nome é prático, né? Isso, a lancha de praticagem, o jornalista incompetente que não conhece os termos, lancha de praticagem. A lancha de praticagem é o barco que se aproxima para orientar o navio em relação à atracação, né, no porto. Então, quando eles se aproximaram, o que aconteceu? Os imigrantes nigerianos, muito bonzinhos, como disse um seguidor da página Rede de Apoio Solidário, a Roraima, ele ficou reclamando, dizendo como vocês são desumanos, gente, não estão com pena desses imigrantes, ele chamou de filhos de Deus. Esses filhos de Deus fogem do inferno e vêm para o Brasil, e vocês estão reclamando aí, tudo mais e tal. Aí eu falei para ele, moço, se você não conhece a história, fica quietinho, não apoie uma situação que você desconhece os fatos. E não deu outra, né? Ele pensou que era um imigrante que eram imigrantes que estavam fugindo de uma situação de catástrofe e tudo mais, e não era bem assim. Por quê? Um imigrante, quando chega num país para ser acolhido, ele chega respeitando as leis desse país e chega de uma forma humilde, né, educada. Ele não faz o que esse pessoal aqui, esses 5 nigerianos, fizeram. Né? Eles, quando chegaram no navio, quando os funcionários tentaram orientar lá e tentaram entrar no navio para fazer lá os procedimentos necessários, boa noite a todo mundo que está entrando, o que aconteceu? Simplesmente esses nigerianos começaram a tocar o terror, né? Não queriam que esses funcionários fizessem o seu trabalho, estavam tentando impedir um navio de atracar. E isso de uma forma bem revoltosa, se é que vocês me entendem. O que aconteceu? Um funcionário da Marinha filmou, e é esse vídeo que vocês têm na Rede de Apoio Solidária Roraima, ele filmou o que estava acontecendo, chamou a Polícia Federal, ou seja, gente, a Polícia Federal tomou conhecimento dessa situação porque eles causaram problemas para a tripulação, né? E aí o que acontece? A Polícia Federal, chegando lá, viu a atitude belicosa desses nigerianos e os prendeu. Os prendeu com base no artigo 261 do Código Penal, porque eles colocaram em risco o trânsito da navegação. Quem vê o vídeo vê que eles estavam nus, né? E estavam gritando e estavam se lançando contra a tripulação. Então, como, segundo a Polícia Federal e as testemunhas presentes, eles estavam colocando em risco a segurança dos tripulantes e a segurança da própria embarcação como um todo, porque se os práticos não fizessem o seu serviço, haveria um sério problema. Isso, inclusive, causou um certo prejuízo, porque a atracação demorou, eles tiveram que esperar mais um tempo até a Polícia Federal pegar a galera e tudo mais. E, para quem está preocupado com eles, aviso, não se preocupem, porque certamente já deve ter aparecido alguma instituição de direitos humanos quando descobriu que eles são criminosos, porque, lembro, eles estão presos porque cometeram um crime segundo a lei brasileira. É lógico que Globo e outros jornalecos colocam esses criminosos
como vítimas. Eles não são vítimas. Refugiado, quando chega num país, ele chega numa postura de humildade, de necessidade. Um necessitado não agride, não ameaça, não causa nenhum tipo de conturbação, como foi o caso desses criminosos. Então, eles não são refugiados, nada disso. E eu quero deixar bem claro, até quando eu falo sobre esse assunto, porque todos que acompanham a página Ecoando a Voz dos Mártires sabem que a Nigéria está passando por um problema grave de perseguição aos cristãos, né? Eu tenho falado sobre isso, está havendo um genocídio lá na Nigéria em relação aos cristãos. Inclusive, eu estive pesquisando, em 2015, há uma notícia da mídia local, aqui da mídia brasileira, falando justamente sobre os casos de nigerianos que estavam vindo para o Brasil. Haviam grupos de nigerianos que estavam solicitando refúgio, né, no Brasil, isso em 2015, que eu tive acesso a essa notícia, eu vou colocar o link aqui, e segundo a Acnur, né, da ONU, né, Agência para Refugiados da ONU, até outubro de 2014, 1.150 refugiados nigerianos estavam aguardando a apreciação do pedido deles de refúgio. E existiam outros grupos africanos que pediam também refúgio, porém, mesmo ainda nessa época, o grupo de refugiados que mais pedia, ou melhor, o grupo não, os refugiados, a origem de refugiados onde se mais pedia refúgio era justamente da Síria, né? A gente já estava com aquele problema sério lá na Síria e muitos pediam refúgio para o Brasil. Então, entendeu bem? Existe sim, que eu quero deixar claro. Boa noite a todo mundo que está entrando, tá? Eu quero deixar claro, a Nigéria está passando por um problema grave de perseguição religiosa contra os cristãos, o que não é o caso desses criminosos que tentaram ingressar de forma ilegal no Brasil, que inclusive estavam nus e agiram de forma belicosa com a tripulação do navio. Cristão não faz essas coisas, vocês sabem bem disso. E se eles quisessem se colocar como refugiados, não seria essa a forma de atuação que eles teriam. Então, eu reconheço que na Nigéria existe problema, mas o problema não é com o muçulmano em si, o problema sério. O problema sério na Nigéria é com os cristãos. E alguns cristãos nigerianos vieram para o Brasil lá pelos idos de 2014, 2015, muitos vieram com as suas famílias, pedindo de uma forma ordeira refúgio, provando, inclusive eu vou colocar o link aqui, tem refugiado da Nigéria que veio para o Brasil e que perdeu parte da família lá e provou que perdeu os seus familiares nesse genocídio que, aliás, o Ocidente não quer reconhecer. Então, eu quero deixar claro que a minha postura em relação à imigração, ao refúgio, não é uma postura de contrariedade, apesar de entender a postura de muitos brasileiros que entendem o seguinte: o Brasil não tem condições de receber um grande número de refugiados, de imigrantes ilegais, porque o Brasil está passando por uma situação muito complicada da sua população. Nós temos são milhões de brasileiros desempregados, a gente vê o que está acontecendo com os imigrantes de Roraima, eles não têm condição de continuar em Roraima, esses planos e projetos da ONU, junto com o governo federal, não funcionaram, a interiorização não funcionou e nunca vai funcionar, e não vai funcionar porque a gente sabe que até o território de Roraima dificulta a retirada de venezuelanos para o Brasil, né? Então a gente sabe que a situação em Roraima é gravíssima, e não adianta vir com um discurso tosco dizendo abre as fronteiras de qualquer maneira, porque o que aconteceu foi aumento da violência, aumento de doenças, a população sem acesso aos serviços públicos básicos, onde, infelizmente, os venezuelanos têm prioridade. Quando eu digo infelizmente, é porque quando eles têm prioridade, o nosso povo deixa de ter prioridade. E eu penso o seguinte: seria hipócrita da nossa parte a gente dizer abra as fronteiras, mas esquecendo dos nossos irmãos brasileiros que estão passando por situação tenebrosa. Então, esse vídeo ele foi feito por um funcionário da Marinha, né? Esses nigerianos estão presos, grupos de direitos humanos com certeza vão abraçar eles, né? E eu espero, do fundo do meu coração, que eles sejam deportados,
para a Nigéria, porque na Nigéria quem está correndo risco de vida não são os muçulmanos. Inclusive, uma das facções dos muçulmanos que está perseguindo os cristãos se chama Pastores Fulani. Pastores, porque criam gado, né? Eles estão à frente de gado. E, além deles, tem também o Boko Haram, né? São os dois principais grupos que perseguem, matam, estupram, queimam vivos, decapitam, mutilam cristãos aos milhares na Nigéria. Então, e tem uma situação pior ainda. O presidente da Nigéria é da etnia Fulani, porque o Fulani é uma etnia na Nigéria, nem todos são muçulmanos, mas a grande maioria é, né? Então, é uma etnia, e o presidente de lá pertence a essa etnia. E o presidente dá apoio a esses massacres contra os cristãos, reverberando justamente os discursos que o Ocidente está usando. Olha, lá na Nigéria o problema é só de conflito étnico, é só de disputa por terras. Então, nunca dizem que quando os muçulmanos chegam nas aldeias cristãs, eles não chegam brigando por terra ou conflito étnico, não. Eles chegam gritando Allahu Akbar, Akbar, e também com as vestes pretas, né? E começam a fazer os massacres. Então, glorificando o nome de Alá, né? Que os muçulmanos dessa etnia Fulani estão massacrando cristãos, a situação é séria, e a ONU e o Ocidente não querem reconhecer como genocídio. Eu brevemente vou falar sobre esse assunto. Mas fica aqui o meu protesto, o meu apoio aos nigerianos, mas deixando claro que essa situação que a ONG Quando a Voz dos Mártires trouxe hoje não diz respeito a refugiados cristãos advindos da Nigéria, como já existem alguns no Brasil. Né? Se o refugiado, independente da religião dele, ele chega numa atitude de respeito aos nossos costumes, às nossas leis, ele sempre será bem recebido. Mas se chega, como esses que invadiram um navio estrangeiro e ingressaram em território brasileiro, causando ameaça para brasileiros, para a tripulação ali no navio, esse tipo de gente, que eu deixo bem claro, criminoso que já está preso lá pela Polícia Federal, não merece ficar em território brasileiro, né? Então, deixando bem claro em relação a isso. Mas, aproveitando essa situação, eu já tinha falado mais cedo sobre a situação da imigração ilegal no Brasil. E eu já tinha falado que desde os idos de 2012, os jornais brasileiros já mostravam a situação do tráfico que existia de pessoas, a situação de coiotes que traziam para o Brasil de forma ilegal diversos imigrantes, né? Diversos grupos de imigrantes, além de haitianos naquela época, que a gente está falando de 2012. E também, né, no meio desses grupos ingressavam no Brasil de forma ilegal muçulmanos. Então, inclusive, muitos grupos de afegãos estavam ingressando no norte do Brasil por causa dessa coisa que a gente tem de problema sério nas fronteiras, que a gente não tem uma boa vigilância. Isso foi relatado pelo Globo. Na época, em 2012, o Ministério da Justiça já informava que desde 2008 chegaram ao Brasil cerca de 2008 até 2012, tá? Chegaram ao Brasil cerca de 470 mil imigrantes que se somaram a 1 milhão que já viviam no país. Então, entendam bem, esses são dados de imigrantes que chegaram naquela época e se sabiam os números deles. Só que a realidade é que a gente não sabe, de fato, o número de imigrantes ilegais que estão no Brasil. E eu posso afirmar a vocês, por fonte fidedigna, e nesse caso eu vou usar a minha condição de jornalista até para não divulgar, mas eu posso dizer para vocês com certeza que uma fonte quentíssima, né, me trouxe algumas informações sobre imigração. Algumas eu vou passar aos poucos para vocês, outras não vai dar para passar, mas o que puder passar, eu passarei. E é importante a gente frisar que a questão da imigração ela está tão mal resolvida no Brasil que eu tenho um link aqui e vou colocar.
nessa mesma região ali, né, no nordeste do Brasil. Isso aconteceu ontem lá no Maranhão. O próprio G1, né, o Jornal da Globo, informa, e isso uma autoridade falou sobre esse assunto, que em maio de 2018 25 africanos e 2 brasileiros foram resgatados em alto mar por um barco pesqueiro cearense e eles foram levados para o cais de São José de Ribamar. Esses imigrantes ilegais, né, junto com os 2 brasileiros, ficaram 35 dias à deriva no mar e foram levados lá para o cais e foram acolhidos aqui no Brasil. A situação depois não foi informada, mas entendam bem, o mesmo problema que acontece na Europa, né? Imigrantes com barcos em péssimas condições tentando ingressar na Europa, a gente já está vendo no Brasil. E o Brasil, que tem uma área litorânea gigantesca. Entendam bem, olha o risco que a gente está passando. A gente não tem noção de quantos barcos estão chegando no Brasil com imigrantes. Isso, gente, não é brincadeira, não é conto da carochinha. Né? Essa informação foi dada pelo G1, mas esse barco foi localizado por um barco pesqueiro lá cearense, e isso acabou, como foi descoberto, a imprensa divulgou. Mas eu pergunto, quantas embarcações estão ingressando no Brasil, né? Estão em alto mar por aí, chegando com imigrantes e a gente não tem conhecimento. Porque assim como esses 25 que foram achados porque ficaram à deriva com brasileiro, inclusive esses 25 africanos, entendam bem, isso é só um exemplo do que está acontecendo. Mas, infelizmente, assim, o brasileiro está achando que isso não existe. E eu posso garantir para vocês que o Brasil está recebendo milhares de imigrantes ilegais. E posso também informar para vocês que a Polícia Federal não está bem estruturada, não está estruturada à altura para poder trabalhar com essa temática da imigração ilegal. Não está bem estruturada. É claro que a gente sabe que ela tem até um preparo e tudo mais, só que os governos brasileiros não vêm investindo para que a Polícia Federal esteja capacitada, porque ela até sabe, a inteligência, né, tem trabalhado, tem muito conhecimento, só que são tantos casos, gente, eu repito, são tantos casos de imigração ilegal no Brasil, e eu vou contar, talvez essa semana, um dos casos, que aliás foi noticiado em jornais locais aí pelo Brasil, mas não em jornal a nível nacional, a gente sabe que está havendo uma progressiva imigração de muçulmanos ilegais no Brasil que estão procurando ter nacionalidade brasileira. Isso é um fato e eu vou falar brevemente sobre esse assunto com vocês, vou trazer links também. Porque, como eu falei, quando a questão é ligada à imigração, boa noite a todo mundo que está entrando, quando a questão é ligada à imigração, não há um interesse da imprensa a nível nacional de divulgar isso, ok? Bom, então, continuando quanto à questão da imigração, já expliquei a situação aí dos nigerianos, ocorreu hoje duas situações que me chamaram muita atenção. Hoje, o porta-voz da Presidência da República, ele foi, como sempre, né, sabatinado lá pelos jornalistas. Boa noite, Laércio, meu querido amigo. E uma repórter chamada Thalita Fernandes, da Folha, fez a seguinte pergunta para o porta-voz da Presidência. O Brasil cogita rotular como terrorista a organização libanesa Hezbollah? E se sim, se isso deve ser estendido para a Irmandade Muçulmana? Prestem atenção na pergunta dela. Irmandade Muçulmana por quê? Nós sabemos, todos que trabalham com a área de relações internacionais, eu sou internacionalista, né? Sabem, quem trabalha de uma forma séria nessa área, sabe que a Irmandade Muçulmana é uma entidade terrorista reconhecida por alguns países, inclusive por países árabes, né? A própria Arábia Saudita.
e ela está à frente, ela serve como guarda-chuva de diversas entidades terroristas que financiam o terror global, né? Nos Estados Unidos, inclusive, ela tem uma influência muito grande, porque os cabeções da Irmandade Muçulmana eram assim com os democratas e com o senhor Obama e participaram de diversas reuniões fechadas com o Obama. Então, o Obama era um apoiador do terrorismo, né? Então, o que ocorre? Essa repórter perguntou se o Brasil vai tomar essa postura. E por que essa repórter perguntou? Sabe por quê? Por um motivo que a grande imprensa não divulgou, e se algum jornal divulgou, divulgou de uma assim notinha, porque eu não vi até à tarde, eu não vi ninguém divulgando. Mas para você que não sabe, Paraguai já é o segundo país que agora há poucas semanas reconheceu o grupo terrorista Hezbollah, né, a organização que eles chamam, né, como uma entidade terrorista. E foi interessante que eu tomei conhecimento dessa notícia através do meu queridíssimo amigo, né, que trabalha comigo na ONG, o Daniel Souza, jornalista, que acompanha um jornalista que entende muito desse assunto, o Leonardo Coutinho. Se você não conhece esse jornalista, eu aconselho que passe a conhecer o trabalho dele. Leonardo Coutinho já trabalhou na Veja, na época, denuncia a desinformação que acontece ali. Hoje está nos Estados Unidos e tem um grande conhecimento na área de Venezuela, América Latina, e escreveu um livro que é muito aconselhável que você leia, Hugo Chávez, O Espectro. Então, Leonardo Coutinho, hoje, no Twitter dele, trouxe essa informação que a grande mídia desprezou. Ele informa que 3 semanas depois da Argentina, o Paraguai também designou o Hezbollah como organização terrorista, né? E o triste, né? Inclusive ele denuncia isso, eu bato palma para a coragem dele, né? Ele denuncia, ele diz que o Brasil continua considerando esse grupo como partido político e entidade filantrópica. Eu já expliquei em lives aqui como é que funciona a filantropia para entidades terroristas islâmicas, né? Como é que a Irmandade Muçulmana usou isso? Boa noite, Sandelane, muito boa noite, minha querida. Eu já expliquei como funcionou, como funciona a filantropia. O Hamas também utilizou, eles tentam conquistar a população, fazendo algumas atividades de caridade, como o Estado Islâmico também fez. Estado Islâmico até alimentos dava para o povo quando eles tentavam conquistar no início do império deles, né? No início da invasão do Iraque e da Síria, quando eles começaram a tomar poder, tomar território. Então, eles se preocupavam em dar energia elétrica para a população, alimentação e outros serviços que os governos totalitários islâmicos não prestavam. Para quê? Para enganar. Vocês sabem que a arte do engano é uma arte islâmica já, desde os tempos de Maomé, né? Quem estudou Taquia, Tauria, quem estudou Muruna, sabe bem disso. Então, era uma forma do Estado Islâmico ganhar a população muçulmana sunita, que já era estigmatizada no governo iraquiano, que a gente sabe que a grande maioria da população lá é xiita. Então, já tem um problema de conflito sectário grave no Iraque. Eles aproveitaram esse problema de conflito sectário e começaram a utilizar desse mecanismo de atividades filantrópicas para tentar ganhar parte da população, para ter apoio, e conseguiram ter apoio. O Estado Islâmico teve, sim, apoio de parte da população, principalmente no início das suas atividades terroristas nas regiões ocupadas. Então, tudo bem. Tríplice fronteira, né? E o Paraguai e a Argentina reconhecem o Hezbollah como uma organização terrorista. E eu pergunto, por que o Brasil não reconhece? E o pior, por que a direita brasileira está calada em relação a esse assunto? Por que a direita brasileira hoje não está tuitando
O Leonardo Coutinho só teve 660, mais ou menos, ou quase 700 curtidas, né, lá no Twitter, né? Foram só pouquíssimas, nem 1.000. Então eu pergunto, gente, por que, que a direita brasileira não pega essa informação e não passa a exigir do nosso presidente que o Hezbollah seja declarado terrorista? A gente sabe que isso vai ser um baque muito grande, porque o Hezbollah está ligado ao PCC, está ligado a uma organização criminosa no Rio de Janeiro, né? O Hezbollah está ligado a alguns grupos, inclusive empresariais, grupos que influenciam governos municipais e estaduais. A gente sabe que lideranças do Hezbollah já participaram de eventos no governo de São Paulo. A gente sabe do poder e da grana que eles têm, e que dá toda essa condição a eles de se manterem, né, numa posição de intocáveis no Brasil. Mas eu digo para você que diz ser conservador, considerar, né, o Hezbollah um grupo, um partido político e considerá-lo também como uma entidade filantrópica é rasgar a nossa Constituição e renegar o que os princípios que os conservadores dizem seguir ensinam, entende? Cadê aquela preocupação com a segurança nacional, com a nossa pátria, com o nosso território? Cadê? Eu não digo nem quanto à perseguição dos cristãos pelo Islã, não falo nem nisso. Eu digo preocupação aqui interna. Como pode a direita saber que o PCC, que a gente viu na semana passada nos jornais, a ligação do PCC com o PT, né, que depois o PT contestou e tudo mais, mas foi a Polícia Federal que trouxe essa informação, né, desse vínculo do PCC, até porque a gente sabe que a maioria dos bandidos nas cadeias no Brasil votaram no PT para a presidência. Né? A gente sabe da paixão dos criminosos pelo PT e vice-versa. Entendam bem, por que a direita, os conservadores estão calados e não estão agora nas redes pressionando o governo para agir como a Argentina e também como o Paraguai? Gente, a tríplice fronteira tem que estar fechada em acordos, em estratégias, e é uma vergonha essa postura, porque a gente, inclusive, vê hoje alguns jornais trouxeram a notícia de que o Brasil está, junto com outros, se eu não me engano, 9 países, a Marinha do Brasil está tendo uma cooperação muito grande com os Estados Unidos e vai começar um exercício multinacional com alguns países, inclusive vai ser no Rio de Janeiro, vai iniciar lá no Rio de Janeiro. As forças navais do Brasil e dos Estados Unidos, elas estão fortalecendo esse vínculo de cooperação, e acredita-se que as Forças Armadas também, né? E eles estão para fazer justamente esse exercício marítimo multinacional chamado UNITAS, né? E, quer dizer, o Brasil se aproximando e tendo exercícios militares lá com os Estados Unidos, com outros países e tudo mais. E os Estados Unidos já pediram ao Brasil, porque assim a união a nível militar está sendo muito, segundo militares dos dois países, eu vou colocar aqui o link, está sendo muito proveitosa. Mas eu pergunto, por que nisso que os Estados Unidos pedem para o Brasil agir, que é declarar uma entidade que é terrorista como tal, por que o Brasil ainda não fez isso? Né? Gente, isso é muito grave, é muito grave. Não tem desculpa, eu já li um artigo muito interessante, por sinal, dizendo que o Brasil não iria. Um dos motivos do Brasil não declarar o Hezbollah terrorista é porque não quer ficar mal com o Líbano. Né? Não quer ficar mal com o Líbano e nem com a ONU, porque o Brasil está numa missão de paz da ONU. Então, uma conversa, gente, que não cai, gente. Entenda bem. Dane-se missão de paz da ONU, dane-se relações com o Líbano, dane-se. O que é mais importante, as relações com o Líbano ou com a ONU, ou a segurança nacional, ou a segurança do nosso povo. Né? Então, tudo bem, esse grupo já está vinculado a organizações
perigosas no Brasil. Então, não há justificativa para o Brasil se calar diante dessa situação. É vergonhoso e eu fico triste por ver a direita calada em relação a isso. Pressionam o Bolsonaro até em outras questões, né? Mas nessa eu não vejo parlamentares, eu não vejo movimentos e a gente precisa levantar essa questão. E outro, para terminar, eu não quero me alongar muito nessa live, hoje saiu uma notícia que eu vi muito interessante, mostrando o perigo da imigração. Lembra que eu falei para vocês que eu queria passar informação? Então, além dessa questão do Paraguai, reconhecer, parabéns para o Paraguai, está muito melhor do que o Brasil nessa questão, né, de preocupação com a sua população e com a segurança regional. Mas saiu uma notícia hoje que mostra para o brasileiro o porquê ele deve se preocupar com a segurança das suas fronteiras. Né? Porque o que acontece? Para quem não sabe, não é só Roraima que está sofrendo com os criminosos estrangeiros que vêm a nossa lei de imigração e as facilidades aqui como um convite para ingressar no país. Hoje, no UOL, saiu uma notícia, olha que bonitinho, queridos. Quadrilha chilena diz que passou a atuar no Brasil por penas mais brandas. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Entendeu bem? Lá no Rio de Janeiro, uma quadrilha, se eu não me engano, são 6 chilenos, nesse fim de semana, no sábado, entrou, invadiu um apartamento, com uma família inteira no apartamento, e agiu até com uma certa brutalidade. A senhora que estava com o bebezinho, eles amarraram ela junto com o bebê, que chorava muito e tudo mais, ameaçaram com ferro quente, aquela coisa toda. Enfim, a polícia conseguiu prender, eu acho que parte da quadrilha, não sei se foi toda, foram 6 integrantes. E o interessante, 2 situações que me chamaram a atenção em relação a essa quadrilha. O jornal diz o seguinte, segundo o jornal, o delegado falou que os bandidos ficam aqui no Brasil, no caso Rio de Janeiro, para praticar crimes porque acham que o sistema de segurança no Brasil é mais frágil. Vocês estão entendendo? Isso foi um delegado de polícia do Rio de Janeiro que falou. Os criminosos estão vindo aqui porque eles acham não, eles têm certeza que o sistema de segurança aqui é mais frágil. E eles disseram que se forem presos roubando no país de origem, eles ficam 5 ou 10 anos presos e não contam com a progressão de pena. Aqui eles cumprem 1/3 da pena e blabau. Vão novamente assaltar, matar, estuprar, fazer o que eles quiserem fazer. Vocês perceberam? O Brasil está sendo um atrativo para estrangeiros criminosos praticarem crimes aqui, porque sabem que nos seus países de origem, por mais que sejam países que estão passando por uma situação complicada, né? Nesses países de origem, eles são punidos de uma forma mais gravosa do que no Brasil. Então, entendeu bem? A nossa impunidade e as nossas leis frouxas, as nossas leis absurdas estão sendo um atrativo para atrair, estão sendo um atrativo para criminosos estrangeiros virem para o Brasil. E o mais bonitinho, né, que vocês não, muitos, não vou falar vocês, mas muitos não têm conhecimento. Alguns desses imigrantes ilegais que são bandidos e entram aqui no Brasil para roubar brasileiros, eles estão usando identidades falsas. E esse grupo, essa quadrilha, que é uma quadrilha que foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, vocês adivinham qual foi a identidade que eles apresentaram? Sabe qual foi? Identidade venezuelana. Eles apresentaram as identidades falsas da Venezuela para tentar se safar, dizendo que não eram chilenos, mas a nossa polícia descobriu e os caras agora estão presos. Então, tudo bem, eles têm identidade venezuelana e estavam cometendo crimes no Rio de Janeiro. Eu pergunto, quantos imigrantes, quantos criminosos estrangeiros advindos de países aqui próximos, ou mesmo da África, né? Quantos estão praticando crimes no Brasil com identidades falsas? Quantos? E esse venezuelano. Quem sabe esses chilenos não ingressaram dizendo, olha, nós somos venezuelanos e o Brasil aceitou. Eu não sei como é que é a história, mas pode ter acontecido, né? Porque na reportagem não entra muito em detalhe, né?
Mas, enfim, eles se apresentavam como venezuelanos, o mesmo que acontece na Europa. Eu mostrei aqui há poucas semanas, 2 semanas, o caso de um palestino que assassinou a espada um alemão, né? Assassinou em plena luz do dia na frente da filhinha dele de 11 anos, chegou até a cortar um braço do alemão devido ao ódio dos golpes que ele perpetrou. Então, esse palestino se apresentava desde 2015 como refugiado. Ai, perdão, gente, isso acontece. Ele se apresentava, deixa eu ver se. Tá, consegui. Ele se apresentava como refugiado. O que houve, meu Deus? Ele se apresentava como refugiado, agora sim, perdão. Ele se apresentava como refugiado lá na Alemanha. Entendam bem, quantos criminosos, quantos terroristas entraram na Europa com identidade falsa, dizendo a idade de uma forma falsa, né? E estão causando problemas seríssimos na Europa. No Brasil também. Está aí essa quadrilha de chilenos que é perversa e que tinha identidade como venezuelano. Então, gente, a gente já tem muito bandido. O Brasil não precisa importar bandidos. Será que é difícil entender isso? E como a gente tem a lei de imigração, que facilita a entrada e a acolhida e a segurança desse pessoal, e nós temos também um código penal e um código de processo penal toscos, né? E um parlamento que não está nem aí para isso, a progressão de pena, com todo respeito, não devia nem existir nesse país, porque onde há impunidade, a gente sabe o prejuízo que causa a população, e a gente está vendo aí milhares de mortes todos os anos. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para você, querido, vamos nos unir e pressionar o governo federal para agir naquilo que compete ao governo federal e ao parlamento, naquilo que compete ao parlamento, né? Porque o que acontece? Uma família do Rio de Janeiro experimentou a desgraça que os roraimenses estão experimentando há anos, porque durante 5 anos Roraima permaneceu como o estado brasileiro onde tinham mais mortes violentas. Isso em Roraima, durante 5 anos. Hoje, eu li o pedido de socorro de uma roraimense que, sinceramente, a doutora Sandelani postou lá na página Rede de Apoio Solidário a Roraima, e eu fiquei emocionada, porque, entendam bem, só essa família no Rio de Janeiro que ficou como refém de estrangeiros, né, de chilenos, sabe a desgraça que é a importação de marginais. Quando você tem um código penal tosco, quando você tem uma lei de imigração tosca, quando você tem grupos de direitos humanos que estão preocupados com as nossas riquezas na Amazônia e darem apoio à imigração em massa que a ONU está promovendo, isso acaba facilitando que grupos desse tipo continuem agindo em território nacional. Então, é um absurdo e nós precisamos ser voz de Roraima nesse sentido. Nós precisamos falar sobre essa questão da segurança nacional e também do desmonte. Gente, o que está acontecendo é um desmonte em Roraima. E eu me lembro que hoje a doutora Sandelani estava conversando comigo e ela falou sobre o governador de Roraima, que tinha dito que a situação de segurança em Roraima estava já controlada, quando os moradores de Roraima, a população sabe que isso não é verdade. Né? Então, não dá nem para se confiar nas autoridades constituídas em Roraima. Então, gente, isso é muito sério. A gente está falando, gente, de questão. Quando o terrorismo se junta com o narcotráfico, a situação é muito grave. E eu não consigo entender por que a direita está tão calada. A direita está tão preocupada com a quadrilha do PT e esquece que brevemente igrejas e outras instituições podem ser explodidas, como acontece em vários países. É um absurdo o sono indolente da direita em relação a isso. A verdade precisa de ser dita. A direita na Europa está desesperada. Sabe por que está desesperada? Porque agora a censura está mandando lá. Eles são processados, são presos, né? O governo está filtrando o que pode ser informado ou não, o Facebook idem. Então a direita está sendo simplesmente torturada
pela mídia global e por instituições internacionais, a própria ONU, uma entidade maligna. Então a gente vê o que está acontecendo com a direita na Europa. A Europa ocidental acabou. Só uma pessoa ignorante que não lê, não tem conhecimento do que está acontecendo lá, não tem percepção disso. Aí eu pergunto: o Brasil, por ser continental, o brasileiro acha que a mesma desgraça que está acontecendo na Nigéria, que acontece em Filipinas, que acontece na Tailândia. Eu já falei, Tailândia tem 4% só de população muçulmana ao sul do país, né? Invasão. E o que está acontecendo? Está acontecendo atrocidade, eles estão tomando território, estão tomando propriedade. O que está acontecendo em outros países, no Níger, no Chad? Né? O que está acontecendo no Sudão do Sul, gente? Onde eles estão ingressando, eles estão impondo a Sharia, estão perseguindo as populações nativas. É o que está acontecendo. A Europa, a gente vê quantas igrejas, milhares de igrejas depredadas, violadas, igrejas que não podem mais apresentar a cruz na sua parte externa, igrejas que estão tendo os seus símbolos religiosos dentro delas defecados, vão lá, turbas e defecam, quebram, destroem. Gente, vamos ver o que está acontecendo na Europa. Tudo porque as fronteiras ficaram abertas. E hoje, no sul do Brasil, no norte do Brasil, as fronteiras estão abertas. Eles estão entrando pelo mar, por terra, por tudo quanto é canto. E detalhe, muita gente não percebeu, mas a gente viu na notícia ontem no Fantástico, o próprio um secretário lá de Roraima, sei lá, não me lembro mais o nome dele, dizendo que o ouro que é extraído de Roraima, prestem atenção, saiu no Fantástico, e os conservadores se calaram porque não falou em PT. Gente, vamos parar com isso, vamos ver o que é grave nesse país e vamos nos levantar. Ele deixou claro que vários quilos de ouro estavam saindo de Roraima, tinham saído de Roraima, de forma que o governo tomou conhecimento, tá? Não foi por debaixo dos panos, e Roraima não ganhou R$ 1. E sabe quem levou o nosso ouro de Roraima? Principalmente a Índia e os Emirados Árabes, país islâmico. Vocês sabem o que os islâmicos estão fazendo no norte do Brasil? Você sabe a ligação deles com N situações de lavagem de dinheiro, com as situações dos minérios brasileiros? Ouro numa quantidade absurda, indo para os Emirados Árabes, e o povo de Roraima passando necessidade, o povo de Roraima sem uma energia, o povo de Roraima sem hospital. Isso é justo, gente? Deixa entrar bastante venezuelano, mas no meio deles, pessoal da Farc, agência de inteligência de Cuba, pessoal do Hezbollah, né, do próprio Maduro, deixa entrar essa galera perigosa no meio dos refugiados, legal, continua, e deixa eles continuarem tomando ouro lá de Roraima. E não somente de Roraima, mas como de outras partes do norte do Brasil. Gente, eu já falei aqui mais cedo sobre a imigração ilegal através do Acre. Foi falado isso aí, o próprio Ministério Público Federal trouxe essa informação do Globo, falando sobre grupos que trabalhavam como os coiotes mexicanos para ingressar com grupos muçulmanos de forma ilegal no Brasil, principalmente afegãos. Isso foi noticiado e está todo mundo dormindo, né? Aí dizem, não precisa se preocupar, não vai acontecer no Brasil o que acontece na Europa, porque é continental, porque é um país de maioria cristã. Caramba, vai ler, vai ver o que acontece com países de maioria cristã e que os cristãos estão sendo degolados e mortos. Pelo amor de Deus, vamos acordar. E aqui tem informação sobre isso. Então, assim, eu queria terminar, antes de terminar essa live, trazer mais uma vez, eu acho muito importante, eu queria pedir inclusive a vocês que, por favor, divulguem a página Rede de Apoio Solidário a Roraima. É uma página que está sendo administrada pela doutora Sandeline e por mim, onde a gente posta todo dia informações sobre Roraima, o que está acontecendo lá, as desgraças que a mídia brasileira não está divulgando. A gente posta todo dia isso, e também questões ligadas à imigração que são correlatas, né? Porque quando a gente vê caos de imigração, a gente deveria lembrar de Roraima, mas as pessoas não lembram. Tanto é, gente,
que me causou muita tristeza quando eu vi hoje brasileiro indo lá na página Rede de Apoio Solidário Roraima, dizendo: ai, mas como vocês são perversos com os nigerianos, esses filhos de Deus estão entrando, fugindo do inferno e ninguém está preocupado. E reclamando, porque a gente estava criticando criminosos nigerianos que foram presos pela Polícia Federal. Então, esse pessoal acha que essas pessoas são filhas de Deus, mesmo sendo. Tá bom, pode até ser, né? Mas eles são criminosos, foram presos e têm que ser deportados. Agora, entendam bem. Esse pessoal que foi chorar pelos nigerianos não chora pela situação de Roraima. Nenhum deles apareceu lá, coitado dos roraimenses, nossos irmãos. Olha, vamos apoiar, vamos reverberar. Então, para com essa coisa de progressismo doentio, que já está invadindo parte da direita e dos conservadores, né? Para defender o indefensável. Se você ama o imigrante, mas abomina não, ignora o brasileiro que está sofrendo, você é hipócrita. Você é hipócrita, e você ainda vai numa página de apoio aos roraimenses dizer coitado dos nigerianos, quando não compartilha um material falando do que está acontecendo em Roraima. Isso é realmente um absurdo. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para mais uma vez dar voz a uma roraimense que não encontrou eco na imprensa nacional. O nome dela é Tiana Brazão, e ela diz: é desesperador, impossível ir ao Hospital Geral de Roraima e não se chocar com a situação. Fomos invadidos, não damos conta. As pessoas estão trabalhando sob tensão porque o horror toma conta. Não se sabe que doença os imigrantes estão acometidos e eles chegam aos montes. Não há controle na fronteira. Estamos no caos e assistimos inertes a este filme de terror sem fim. Estamos em colapso, estamos sem socorro, sem saída. Estou apavorada. Tem noção do que é uma brasileira dizer que está apavorada? Estou apavorada. Isso aqui virou cenário de guerra e as mídias nacional e internacional estão romantizando a desgraça que se abateu sobre o Estado com esta história de acolhida. Não tem nada lindo, não tem nada certo. Está um descontrole total. Não existe sentimento de solidariedade que resista à situação de pavor que estamos vivendo. Deus, olhe por nós. Palavras da roraimense Tiana Brazão, que nós nos solidarizamos a ela, porque é muito fácil você ter pena quando você não tem um hospital, quando você não é, a tua família não é estuprada, quando você não está no lugar onde o tráfico de drogas começou a mandar, porque tem muito terrorista ligado a tráfico lá. Enfim, quando você não está passando o caos como Roraima está passando, é fácil dizer abre as portas, quando isso poderia ser resolvido. E o Bolsonaro sabe a solução. A solução é a instalação de campos de refugiados para os venezuelanos que são realmente refugiados e um controle rígido de segurança das fronteiras com a Venezuela. E, além do controle também sanitário. Entendam bem, sem controle rígido de segurança, Roraima vai continuar vivendo nessa situação que essa senhora declamou. E vocês veem que ela fala de uma forma educada, desesperada, porém ela não ataca, não manda usar violência, nada disso, ela só está pedindo socorro. Quer dizer, quando o roraimense vai lá e expulsa venezuelanos, né, tenta expulsar venezuelanos por causa dos crimes e barbáries acontecendo, todo mundo joga na mídia, né? Todo mundo. Agora, quando a população, como essa senhora, grita pedindo socorro, dizendo que está desesperado, a mídia some. Mas a mídia sumir, beleza. O ruim é quando os grupos conservadores, quando a mídia alternativa também não dá voz a esse pessoal. Então, eu espero que vocês se sensibilizem com essa questão e, por favor, nós só temos pouco mais de 1.000 pessoas que curtiram a página Rede de Apoio Solidário a Roraima. Eu peço a vocês, curtam, compartilhem os vídeos, compartilhem as matérias, nos ajudem. Vocês já vão estar ajudando fazendo isso, entende? Nós vamos ingressar com requerimentos em Brasília, novamente, que já fizemos isso no ano passado, vamos continuar articulando, pressionando as autoridades. E se você apoia a ONG Ecoando a Voz dos Mártires nessa situação de tentar socorrer Roraima, já que as ONGs
ONGs não recebem dinheiro de ninguém para poder apoiar o povo que não tem hospital e que está sofrendo por causa da agenda globalista da ONU, que a direita acabou engolindo, né? Porque quando você deixa a fronteira aberta, como a Europa fez, está engolindo, né? Não adianta não assinar, ou melhor, não adianta sair do pacto de imigração e fazer tudo que a ONU quer. Isso aí é conversa para boi dormir. Pois bem, se você apoia o nosso trabalho, a gente precisa ir para Brasília, né? Eu tenho recebido apoio, e a gente também tem outros projetos. Nos ajude financeiramente, Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 11573, dígito 1, banco número 341, Banco Itaú. Se vocês quiserem nos ajudar, todo mês com uma quantia, 20, 30 reais, quanto você puder, não tem problema não. Deixa de fazer um lanchezinho um dia só no McDonald's, né, que vai poder nos apoiar. É claro que eu sei que a maioria nem faz isso, né? Mas enfim, gente, meu muito obrigado a vocês que nos ouviram, nos apoiem nessa causa, não deixem de curtir, porque eu quero fazer live pela rede de apoio, só que ainda tem muito pouco seguidor. A gente vai tentar trazer a Sandeline para essas lives, porque ela tem informações valiosas para trazer de Roraima, ok? Então, direita, você que é de direita, use as redes de forma educada, porque eu nunca digo para agredir, atacar ninguém, não. Use as redes para educadamente pressionar o nosso presidente a reconhecer o Hezbollah como terrorista, assim como fez Argentina e Paraguai. Não reconhecer é covardia. Volto a repetir, não reconhecer o Hezbollah como entidade terrorista é covardia da pior espécie. Por quê? Porque autoridades têm proteção da PF e você, povão, não tem. Quando a bomba começar a comer aqui, acabou-se. Quando o tráfico se une com entidade terrorista e a gente finge que nada está acontecendo, o pior nos aguarda, ok? Então, gente, como a Regina está falando, vamos compartilhar essa live. E essa semana a gente dá a volta, tem muita coisa para fazer. Eu vou fazer com a Sandeline os requerimentos para Brasília, porque brevemente eu estou indo lá para Brasília, né? Então a gente vai trabalhar isso. Tem palestra ainda essa semana, muito interessante, que a gente vai dar para o pessoal. Enfim, conto com o teu apoio, com a tua voz, né? Eu não, Roraima, né? Roraima está acima dos nossos interesses, creio eu. Ou melhor, Roraima deveria ser o nosso interesse. Então, sejamos todos voz de Roraima. ONG quando a voz dos mártires nessa batalha. E, mais uma vez, agradeço a doutora Sandeline Moura pelas informações, por todas as articulações, pela atuação dela na página Rede de Apoio Solidária Roraima. Enfim, ela tem sido uma grande voz de Roraima para o Brasil, quiçá para o exterior. Gente, fico por aqui. Essa semana a gente dá volta com novidades. E não esqueçam, reverberem o pedido do Brasil reconhecer o Hezbollah como um grupo terrorista, como fez a Argentina e Paraguai. Reverberem o pedido do Brasil manter controle de segurança total, né, rígido lá nas fronteiras com a Venezuela. A Roraima conta com teu socorro. Muito obrigada e uma boa noite a todos vocês.